Olá, ouvinte da Palavra de Deus. Quero compartilhar uma linda e gloriosa mensagem da Palavra de Deus que está no glorioso livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Curta, comente, compartilhe e evangelize comigo. Medite comigo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto diante da arca do Senhor. Porém, a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta. Somente o tronco ficou. Santo Deus bendito, Santo Deus eterno. Israel, quando ia para a batalha, sempre ele levavam a arca do Senhor, porque significava a presença de Deus. E nas batalhas ele tinha êxito. Todas as vezes que ele ia com a arca, que ali estava a presença do Senhor, ele ganhava guerra. Mas desta vez Israel tinha pecado contra o Senhor. Estava com a arca, mas a presença estava bem distante. E isso fez com que os filisteus ganhassem a guerra. Não só ganhou a guerra, como foram mortos ali 34 mil homens. E além disso eles tomaram a arca do Senhor. Veja que o pecado faz na vida do homem. Ao estrago que o pecado faz na vida do homem. É preciso que o homem reconheça que Deus é Deus e que Ele precisa estar em nossas vidas, que Ele possa estar fazendo parte da nossa vida e que nós devemos estar na presença dEle. E assim Deus manifesta com suas bênçãos, nos dando vitória. E assim Ele mostrou que aconteceu. Sem o homem, na presença de Deus, ele é um réu. E Israel ficou um réu ali nessa guerra com os filisteus. E os filisteus trouxeram a arca da aliança para a cidade de Asdod, onde eles colocaram ali na presença daquela imagem do Dagon. E ali, depois que colocaram, fizeram aquela festa. Dagon é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem poder. Dagon entregou Israel nas nossas mãos e foi aquela festança. Mas no outro dia, abriu o templo, a porta do templo, estava lá Dagon caído. E eles levantaram aquela imagem e foram glorificar o Deus dele, dizendo que Dagon era o Deus que não perde batalha, é o Deus que manifesta dando vitória nas guerras, aquela coisa toda. Mas no outro dia de manhã que eles abriram a porta do templo, estava lá Dagon caído. E eles levantaram Dagon de novo e foram glorificar Dagon, dizendo que o Dagon era o Deus verdadeiro, que Dagon tinha entregado Israel na mão deles, aquela coisa toda. Mas no outro dia que foram abrir a porta, estava lá Dagon caído, sem as mãos, sem a cabeça, só estava só o tronco. Santo Deus bendito, esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus que devemos servir, o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não precisa de imagem, mas os deuses das nações, como diz lá em Salmo 115, que são feitos de ouro, de prata, de gesso. Glória a Deus. Os deuses das nações, em tal país se adora um Deus, Maomé, no outro se adora a Buda, e assim por diante. E no Brasil mesmo ninguém conhece Buda, conhece Buda só falar, mas ninguém adora Buda. Então, cada país tem seus deuses, mas o Deus de Israel era diferente. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó está em todo lugar, está aqui, está aí contigo, e Ele é glorificado em todas as nações. E os deuses de prata, eles são adorados só naquele país, mas o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, Ele é glorificado. Louvado seja Deus, como diz no Salmo 100, louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Então Jesus mesmo diz pela sua palavra: sem mim nada podereis fazer. Então precisamos que Deus esteja em nossas vidas, fazendo presente, e quando Ele faz presente em nossas vidas, temos vitória. É preciso que nós estejamos com Ele, porque sem Ele, como Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Então que nós venhamos buscar a Deus. Você que está afastado, desviado dos caminhos santos do Senhor,
Volte para a presença de Deus, porque você está servindo um Deus que tem poder, um Deus que tem controle sobre a tua vida, um Deus que ele opera sinais de maravilha. Então é esse Deus que está sendo comentado nesta mensagem, um Deus glorioso, um Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que liberta e que jamais viemos virar as costas para Ele e adorar Deus estranho, porque vai passar vergonha como os filisteus passaram vergonha com o Deus dele caído. Olha que situação terrível, perder a batalha dentro da sua própria casa. Já pensou? Na própria casa deles tiveram derrota. Louvado e enaltecido seja o nome santo do Senhor. Que nós viemos buscar esse Deus tão maravilhoso, Deus que fez os céus e a terra, um Deus que opera sinais de maravilha e que não precisa de imagem. Ele está aqui agora nessa mensagem, Ele está aí contigo, Ele está conosco. Como diz o salmista, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Maravilha! Glória a Deus, aleluia. É preciso conhecer o Deus verdadeiro. E nesta mensagem eu estou apresentando o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Não um Deus de gesso, nem de prata e nem de ouro, mas sim um Deus vivo. Salmo 115 fala a respeito. Medita lá em Salmo 115, que diz que ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, e semelhantes são os que adoram. Santo Deus bendito. Então está aí sendo anunciado nesta mensagem o Deus que fez os céus e a terra, e o seu nome é glorificado em todas as nações e é conhecido por todos. Graça e paz, e que Deus te abençoe.